Receita de pastéis de bacalhau tradicionais portugueses feitos ao modo antigo. Na zona sul de Portugal, Lisboa e zona sul, conhecidos como pastéis de bacalhau. Na zona norte de Portugal, os bolinhos de bacalhau. Mas esta receita proveio de uma pessoa que habitou a região do Alentejo, em Portugal. Bom dia, gente gira, cá estou eu. Estamos na Casa Portuguesa, eu sou a Célia, para quem não me conhece, e hoje venho com uma receita que prometi já há bastante tempo aos meninos e às meninas do canal, que estão muito curiosos. Uma receita tradicional, uma receita de família, que é a receita de pastéis de bacalhau. Tal e qual como sempre se fez na minha família já há bastante tempo. Não é uma receita que eu faça diariamente, é uma receita que tem o seu tempo de elaboração, por isso não é uma receita prática para quem, como eu, trabalha e está o dia inteiro fora de casa. Mas hoje é sábado, ontem foi sexta-feira santa, amanhã é domingo de Páscoa, e como estamos em casa, eu decidi, com muito amor e carinho, compartilhar esta receita familiar convosco. Tenho aqui já, estão aqui cerca de 800 gramas de bacalhau, que foi só cozido. É bacalhau seco, salgado, que foi demolhado e que foi cozido só em água. Era 1 kg, depois de limpo de espinhas, de peles, ficam cerca de 800 gramas. Vou já dizer uma coisa. É comum ouvir as pessoas, nas receitas que se veem, que se leem, 2, 3 postas de lombos de bacalhau. Eu não faço os pastéis de bacalhau com lombo de bacalhau. O bacalhau que deve ser utilizado para os pastéis de bacalhau normalmente é as aparas do bacalhau, porque era isso que se fazia antigamente. Os lombos de bacalhau são para assar no forno, são para assar na brasa, são para cozer. Para os pastéis de bacalhau, é as pontas, as aparas. Isto que aqui está era bacalhau, as pontas que são usadas para a caldeirada. Era a caldeirada de bacalhau, pronto. Os cortes para a caldeirada, que eu normalmente aproveito. Até porque o bacalhau que está junto às espinhas e está junto ao osso do bacalhau é um bacalhau muito menos seco e muito mais saboroso. E como é para esfiar, não há necessidade nenhuma de ser lombos de bacalhau, que são muito mais caros. E vamos ser sinceros, os pastéis de bacalhau eram exatamente para fazer o aproveitamento das partes do bacalhau que tinham menos uso naqueles pratos mais elaborados. Então aqui estão as 800 gramas de bacalhau limpa e aqui já tenho batata que está esmagada, mas vou passar a explicar. Neste tacho está, e eu não as limpei todas para explicar, que se repararem no fundo da água há restos de bacalhau. Eu cozo o bacalhau, depois reservo a água, acrescento mais água e é nesta água que eu cozo batata branca com casca. Qual é o motivo da batata ser cozida com a casca? É a batata não absorver tanta água. A batata fica mais rija, a batata é assim que o garfo espeta, eu tiro, e nem convém ela ficar, que esta água já está aqui há um bocadinho dentro da água e não convém. Porque a batata vai absorvendo a água e não convém que a batata absorva. A batata, assim que o garfo espeta, deve ser retirada do lume e passada logo por água fria. Tenho aqui o balde, vou já limpar aqui diretamente. E porquê? Porque ao dar o choque térmico, a batata para a cozedura e ela está no ponto necessário para ser esmagada. Ela deve ser esmagada em quente. Vamos ser sinceros, há vários processos de esmagar a batata, há várias receitas de pastéis de bacalhau. Eu estou a dar a receita como faço, quando faço, que não é assim tantas vezes quanto isso, e que aprendi com a minha avó paterna. E que a minha mãe também fazia assim. Há várias máquinas para moer a batata, há muita coisa que se pode fazer, mas eu estou a mostrar como se faz da maneira mais simples, porque assim toda a gente pode fazer. Não tem triturador, não precisa. Em todas as casas há um garfo, um garfinho mais sólido, mais rijo, com o qual se pode moer. Se repararem, a batata aqui ao meio custa assim um bocadinho, e é mesmo assim. Porquê? Porque ela atingiu
o ponto de cozedura, está cozida, mas não está ensopada em água por dentro. Pronto, com a batata ainda morna, isto convém ser morna, nós arrefecemos e passamos logo a este processo. Esta agora já teve aqui um bocadinho à espera, que eu deixei para vos mostrar. Vou passando a batata, vou moendo, aqui em cima da tabuazinha, uma tabuazinha limpinha, vai-se moendo e passando. Pronto, esmaga-se assim com o garfo, bem esmagadinha, faz-se num sentido, depois para ela não ficar fatiada pelo garfo, vai-se no sentido contrário e vamos moer, e eu vou moer agora aqui o resto da batata. A primeira receita de pastéis de bacalhau, segundo aquilo que consegui apurar, surgiu cerca de 1904, num livro que se chamava Tratado da Cozinha e de Copa, que foi editado ou escrito por um oficial do exército português, um senhor de nome Carlos Bandeira de Melo, o qual tinha o pseudónimo de Carlos Bento da Maia. Esse senhor fez uma receita e editou nesse livro em que falava de uma massa feita de batata com o bacalhau, a salsa e ovos. No entanto, é assim, isso é os primórdios do pastel de bacalhau, porque não são referidos segundo consta, e eu não sou historiadora, estou a falar apenas daquilo que pude estudar, aprender. Segundo consta, esse senhor não deu uma receita fixa com os pesos e com as proporções necessárias, pelo que depois se foi adaptando ao longo dos anos, e assim há muitas receitas, algumas completamente diferentes umas das outras, todas elas são válidas, mas sejamos sinceros, umas se calhar serão mais válidas que outras. Como tradicional, como a receita tradicional, como prato, Portugal é conhecido por ter 1001 receitas de bacalhau. Já no reinado de Dom João III, a pesca do bacalhau era bastante explorada. Chegou a haver cerca de frotas com cerca de 150 navios que faziam travessias pelo Oceano Atlântico durante vários meses. Chegavam a ser travessias que rondavam os 3 meses por ano, por norma saíam em outubro e saíam, peço desculpa, em maio e chegavam a regressar só cerca de outubro. Eram vários meses e os barcos chegavam a estar 3 meses no mar. Ora, acontece que era preciso, não havia barcos com frigoríficos, não havia nada disso, os homens tinham que se alimentar e então descobriu-se o bacalhau. O bacalhau era um peixe que depois de seco tinha um gosto muito mais, descobriram na altura, um gosto muito mais apetecível, muito mais interessante do que qualquer outro tipo de peixe seco que fosse utilizado. E então começa a haver uma grande procura e busca. Os portugueses descobriram esta espécie no Oceano Ártico e em 1497, cerca desse ano, começam a descobriram e voltaram a efetuar essa pesca, mas agora já sim na costa do Canadá. O peixe passa a ser um peixe seco, como já disse, apetecível, que é muito mais acessível à população do que o peixe fresco, porque devido às dificuldades económicas, não é como hoje, não havia os pesqueiros, não havia os fruteiros, como há hoje, que podem trazer peixe já congelado, e então o peixe era de difícil acesso a algumas populações, porque havia as dificuldades dos transportes. E este peixe passa a ser bastante apreciado, é económico, o que permite às famílias desfrutar de peixe na sua mesa e começam a ser criadas muitas receitas com base nesta iguaria, por assim dizer.
Portugal passou a ser o maior consumidor deste peixe seco, se bem que, segundo consta já no século IX, os vikings consumiam o bacalhau. E há relatos desse consumo. Só que com uma diferença, como os vikings ainda não tinham descoberto no século IX o sal, o peixe tinham e consumiam no seco, mas de uma forma diferente. Ele, em vez de ser salgado e seco ao sol, era seco ao relento e sem sal. E parece que achavam que o peixe estava bom para consumo quando ele atingia 1/5 do seu peso. Portugal, o bacalhau, durante muitos anos, e até aqui na zona onde eu resido, havia bastante secas de bacalhau. O bacalhau é salgado, era limpo, aberto, limpo das suas vísceras e depois era salgado e colocado ao sol. E havia as mulheres que na salga do bacalhau eram essencialmente mulheres. Os homens eram mais para os carregamentos, em que durante metros e metros quadrados as mulheres iam colocando o bacalhau e o bacalhau ia sendo virado ao sol para secar. E hoje em dia o bacalhau em Portugal pode ser considerado cultura, porque assim faz parte das nossas tradições, é uma das principais tradições gastronómicas do nosso país e é considerado o fiel amigo dos portugueses. E agora vamos continuar aqui com a nossa receita. Já moí a batata toda, a batata está toda migadinha, tenho aqui o bacalhau e agora vamos ao processo. Depois da batata toda migada, esta água é descartada, não faz falta, e vamos ao processo de esmagar do bacalhau. Já vi pessoas, como disse, há várias receitas, todas as receitas são dignas de respeito, mas é assim, já vi pessoas fazerem os pastéis com o bacalhau neste tamanho. Não é este o tamanho do bacalhau. O bacalhau tem um processo próprio que eu vou passar a mostrar. Num pano de cozinha limpo, de preferência um paninho branco, abre-se o pano. Este bacalhau está já bem escorrido. Eu tenho aqui, para não ficar a sujar neste pano, porque é o pano de cozinha que uso, eu tenho aqui um pano, são panos mesmo de hotelaria, que eu costumo comprar. Isto vem nos maços grandes, este pano nunca serviu, como estão a ver, isto é próprio de cozinha de hotelaria, é mesmo para estes fins, para limpar, mas também pode ser utilizado para estes fins. Eu vou agarrar, porque este bacalhau tem que ser desfeito e enxuto. Eu vou colocar aqui, e eu gosto de fazer utilizando estes panos, porque no fim deito o pano fora. Não gosto de utilizar, há quem faça no pano normal de cozinha, depois o lavo e vou. O meu também vai, mas assim não fica agarrado, porque o bacalhau deita sempre gordura e deita sempre, depois é difícil. Sabem que o bacalhau é um peixe, por muito que nós, muito cuidado que tenhamos, deita sempre muito cheio. E então vou passar a esmagá-lo. O bacalhau encerra-se no pano e agora é como uma trouxa, como se fosse uma trouxa de roupa. Além de se retirar a água do bacalhau, o bacalhau tem que ser mesmo esfarrapado. Por isso é que eu também gosto dos dois panos, porque o pano tem que absorver bem a água do bacalhau. Já dei aqui a volta à trouxa, mas é assim mesmo. Estão a ver que o pano está a ficar todo molhado. Ui, já rasguei aqui este, não faz mal. Mas a ideia é esta mesmo. É esmagar o melhor possível aqui o bacalhau, absorvendo-lhe a água toda. Continuar aqui a esfarelar muito bem o nosso bacalhau. Este processo até é muito bom. Olha, o pano, eu já tinha dito, ele tinha rasgado. Rasga com alguma facilidade, que este pano é fininho. Abriu. Não rasgou, abriu. Sei que ele tinha mesmo rasgado, mas não foi aberto. Pronto, o bacalhau está assim, como podem ver, bem sequinho, porque esta receita não pode levar nada com umidade, porque senão a batata, olha, esfarelado. E depois esta parte também tem uma coisa muito boa, é que nos permite, olhem, tudo o que é espinhazinhas
ou ossinhos que tenham ficado no bacalhau, eles agora descobrem-se. E este bacalhau vai ser, olha, tudo o que vier. Por isso é aconselhável mesmo fazerem isto ao bacalhau, porque por muito cuidado que se tenha a limpar, o bacalhau tem sempre bocadinhos que fica. E como vos digo, estar a gastar lombos de bacalhau para fazer pastéis, além do bacalhau não ser tão saboroso, fica muito mais saboroso com bacalhau assim. Pronto, convém ter aqui o cuidado de tirar as espinhas. Estão a ver como o bacalhau está bem sequinho? Este bacalhau agora tem que ser junto ao puré de batata. Eu achei que esta vasilha é um bocadinho pequena e eu se calhar ainda vou trocar para uma vasilha maior. Pronto, vamos deitar aqui o nosso bacalhau todo, aproveitando bem aqui do pano. Como estão a ver, o pano fica sempre com muitos restícios de bacalhau, porque o bacalhau é uma coisa que, além de ser gordurosa e ter estes fiozinhos todos, já não torna este tão difícil de lavar. Vai já aqui para o lado e facilitamos a vida. Pronto, o outro vai diretamente para o lixo. Já tenho o bacalhau com a batata. Se repararem, o bacalhau e a batata estão bastante sequinhos, mas ele ainda tem aqui outra coisa, é que tem mesmo que ficar assim, bastante sequinho, olhem. Não pode ficar uma coisa caldosa, não pode ficar molhado, porque senão a batata ao entrar no óleo vai se desagregar toda e vai criar água que não se dá com a fritura. Pronto. Agora vou fazer assim, aqui vou juntar, tenho 2 cebolas, são cebolas deste tamanho desta que aqui está, finamente picada. E quando digo finamente picada, é porque também já ouvi falar em ralada, em frita, não. Eu uso a cebola na receita que aprendi com a minha avó, se repararem, a cebola está extremamente fina. Eu já a piquei porque a cebola leva bastante tempo, eu levei cerca quase de 20 minutos a picar as 2 cebolas. Porquê? Porque ela é super fina. Ela é posta em cru. E aqui tem um ramo de salsa picada, só as folhas, um ramo de cerca de 80 a 100 gramas de salsa picada. Eu achava que tinha tirado um bocadinho, talvez tenha, mas normalmente é o ramo de 100 gramas. Pronto. Tudo aqui para dentro, juntinha, porque a cebola não pode ser triturada, não pode ser ralada. Não aconselho quem faz, não sei como é que faz, eu não consigo. A ser feita, já lhe meti a mão porque eu estou habituada a quantidades grandes e gosto de meter a mão nas coisas. Porque é que não aconselho a que seja ralada ou triturada num 2, 3, no picador? Porque a cebola cria água e esta receita não se dá com água. Ela tem que ser mesmo picada muito finamente, com uma faca muito bem afiada. Este processo leva algum tempo. Não é o processo da cozedura, mas das batatas nem do bacalhau, mas realmente, eu vou tirar daqui o garfo, realmente o processo de picar da cebola, o amassar da batata, o picar também, como bem a salsa está finamente picada, tudo isso leva algum tempo, por isso é que, e estão a ver que a massa está extremamente seca, olhem, e tem que ser assim, porque se a massa não estiver seca, o pastel vai abrir todo. Pronto, agora aqui, o que é que me falta adicionar? E aqui também, aqui é que vou introduzir agora uma pequenina alteração àquilo que a minha avó fazia, mas isto também às vezes temos que avançar um pouco com o tempo, não é? Se temos alguns produtos que nos facilitam a vida, não vale a pena dificultá-la. Ela picava juntamente com a cebola de forma muito, muito, muito fininha, uns 5 a 6 dentinhos de alho. Eu não vou picar alho, vou usar alho em pó e vou pôr aqui para esta quantidade cerca de 1 colher de sobremesa de alho em pó.
Pronto, cá temos alho em pó, triturado, moído, que eu vou pôr cerca, uma colher de sobremesa bem cheia. Como é em pó, ajuda também a secar a massa. Já até vou pôr um bocadinho mais. Eu gosto bastante do gostinho que dá. Quase 2, pronto. Esta colher não é muito grande, é de sobremesa, mas é uma sobremesa pequena. Há meias. Vou pôr, que uso nos meus pastéis, um bocadinho de noz moscada. Ponho a olho, sou sincera. Isto não tenho, isto mais ou menos polvilho assim um bocadinho aqui por cima, para ficar com um bom gostinho. E um bocadinho de pimenta branca moída. Isto é sempre a gosto, isto a pessoa põe, gosta mais, gosta menos, pronto. Vou agora acrescentar as gemas dos ovos, que é o que falta nesta mistura, e depois, consoante a mistura ficar, há um segredo, que esse é que era o segredo mesmo da minha avó, que era colocar, quando a massa fica demasiadamente laça, porque ela às vezes deslaça um bocadinho, tem a ver muito com a qualidade da batata. A batata a ser usada deve ser uma batata seca. Normalmente falam hoje em dia, naquela altura era batata branca e não se falava muito de nomes de batatas. Acho que as batatas só têm nome muito mais recentemente. Mas diz que a batata melhor é a Asterix, porque é a batata mais seca. Tenho aqui fécula de batata. Caso a massa fique muito laça, uma colher de sopa de fécula de batata junta, porque enxuga e sendo de batata não vai alterar minimamente o gosto. Agora não façam como eu tenho visto muita gente juntar farinha, porque fica sempre com o gosto da farinha crua, por muito bem que eles depois fiquem fritos. Juntem uma colherzinha de fécula de batata, não mais do que isso. No entanto, eu vou começar a pôr os ovos. Os ovos são as gemas. Há quem fale em tirar a pele da gema por causa do gosto. Não, meus amigos, em Portugal isso usa-se muito pouco. Normalmente usamos os ovinhos assim inteiros. Eu vou já começar por pôr 2 gemas e depois já se vê se leva a terceira, se não. Porque isto é uma receita que neste aspecto tem que ser sempre feita à medida daquilo que se vai fazendo. Pronto. Vou juntar 2 gemas inteiras. E vou começar aqui por mexer com a minha espátula, para não meter logo a mão diretamente no ovo. Mas leva a terceira gema. Quem quiser pôr a clara, também pode pôr, se não quiser desperdiçar e pronto. Eu arranjo sempre outra utilidade para a clara, mas de qualquer forma, quem quiser pôr a clara, poderá pôr. Agora é só mexer muito, muito bem até incorporar as gemas. Pronto, a massa já levou, os ovos, já meti mais um ovo inteiro. Como vem, ela está muito mais molinha. Olhem, torna-se muito mais molinha, no entanto está moldável. Mas eu, pelo sim, pelo não, porque até torna a massa mais homogénea, faz uma liga melhor, vou meter a colher da fécula de batata, que não é mais do que isto, uma colherzinha de sopa. Pronto. Ajuda a dar a liga. Eu vou meter mesmo a mão. Até porque eu já disse noutros vídeos, tenho um problema nos pulsos e não tenho força. É um dos meus grandes problemas, é a falta de força. E então, vou... Pronto, envolver muito bem aqui esta colherinha. E ela vai ajudar a enxugar a massa. E é assim, vamos ter... Ela também cria liga. Ajuda ainda a criar mais liga. E vamos deixar esta massa repousar pelo menos uma meia hora depois de bem mexida. Não convém fazer a massa e fritar logo os pastéis. Até havia quem pusesse a massa no frio. A minha mãe lembra-me que já depois, posteriormente, como frigorífico já era uma coisa mais usual, ela costumava pôr a massa para arrefecer um bocadinho no frigorífico. A massa, quando se lhe põe a mão, tem que se sentir os altinhos da cebola, porque a cebola está crua
e não convém estar... tem que se sentir mesmo o granuladinho da cebola, porque é assim que eles ficam bons. Vou continuar aqui só a mexer um bocadinho a minha massa, vou deixá-la descansar e depois já volto para a fritura dos pastéis. E aqui está a nossa massinha do pastel de bacalhau. Agora vou colocar o óleo aqui a aquecer. Tenho que referir que quando pus a massa para descansar, provei-a e retifiquei o sal e usei sal fino de cozinha, sal refinado, para retificar. O tacho do óleo convém ter óleo abundante. Pronto, a sertãzinha esta é pequenina e não convém fritar aqui mais do que 3 a 4 pastéis de cada vez. Até porque a temperatura do óleo convém ser constante. E quando se coloca muita quantidade de pastéis de uma vez, há um grande arrefecimento e depois já não se dá a fritura de forma correta. Convém que o pastel não fique assente no fundo e que dê para o girar com facilidade. O óleo vai ficar agora a aquecer mais um bocadinho e depois já volto para mostrar a fritura. Usam-se 2 colheres de sopa idênticas, elas têm que ter o tamanho idêntico, as quais se passam no óleo quente e depois se vem buscar uma porção de massa. Nós moldamos os pastéis à medida daquilo que queremos, ou maiores ou mais pequenos. Se fossem para vender, claro que os pastéis teriam que ser maiores, eles não são para vender, são para consumir em casa. E aliás, hoje só vou fritar meia dúzia, vou já explicar porquê. Esta massa é para eu levar amanhã. Vamos em família almoçar à casa dos meus sogros e é para eu levar. E frito os pastéis à hora, não vou fritar os pastéis hoje para levar amanhã, que isso ficariam. Os pastéis são bons, são fritinhos na hora, que é assim que nas tabernas em Portugal se faz. As casas típicas, as casas de pasto, as tabernas típicas. O bom do pastel é o pastel estar a ser feito e estar a ser consumido à hora, ainda quentinho, acabadinho de fritar. As colheres, para não pegar uma à outra, o pastel, devem ser assim, envolvidas na gordura à hora de se irem fritando. Eu peço desculpa porque por causa da filmagem não estou 100% a jeito. Eu gosto de fazer isto. Isto às vezes por causa dos ângulos da filmagem. Estou com os braços muito no ar, o que não é muito o meu costume. Pronto. E foi como eu disse, deve-se fritar 3, 4 pastéis de cada vez. Estes não estão muito grandes, dá para pôr uns 4 ou 5. Mas nunca muitos por causa do óleo não perder muita temperatura. O óleo deve estar razoavelmente quente. Eu peço desculpa, mas vou ter que ligar o exaustor um bocadinho porque o cheiro da fritura da Chica aqui em casa eu não gosto. Vai fazer um certo barulho. Não é tão agradável, mas pronto. O pastel deve descolar da colher, eu não estava a pôr como... Eles devem estar assim no ar, como estão a ver, eles devem ir rodando por eles próprios e fritando a toda a volta. O pastel nunca deve ficar assente no fundo do tacho. Ele, conforme vai fritando, vai rodando. Eles fritam rapidamente, não é uma coisa que o óleo anda à temperatura. E podemos ir acrescentando, isto o barulho do exaustor é um bocadinho desagradável, podemos ir acrescentando à medida que eles vão fritando, vamos pondo para ir sempre rodando e tentando manter sempre a temperatura do óleo. Vou já começá-los a tirar, já aumentei um bocadinho a temperatura. Como estão a ver, fica um pastelinho dourado,
bastante homogéneo e lisinho por fora e com uma textura, este ainda está extremamente quente, com uma textura bastante resistente. Não é uma coisa que se esteja toda a desmanchar ou cheia de bocados a saltarem por todos os lados. O pastel tem que ficar assim, bastante redondinho, homogéneo, o que prova que a massa está boa. E deve levar o seu tempo de fritura para não ficar cru por dentro. Porque apesar de estar tudo, o bacalhau e a batata, a cebola e a salsa são cruas. Como tal, temos que dar tempo a elas, ou tempo de cozedura. Se bem que são alimentos que se podem consumir em cru, como tal, mas também a gema do ovo convém que o pastel frite. Podemos optar por deixar mais fritinho, menos fritinho. Eu, pessoalmente, cá para casa, gosto dele neste tom bastante douradinho. Tenho a certeza que também fica mais frito. O pastel, sendo maior, tem mais dificuldade em passar por dentro. Para casa, eu gosto deles assim mais ou menos este tamanho de colher de sopa normal. Se bem que me lembro que a minha avó tinha 2 colheres, um tamanho bastante acima do tamanho da colher de sopa que ela usava para os pastéis. Mas o meu avô tinha comércio, aquilo que antigamente se chamavam as casas de pasto, em Portugal, ou as tabernas, servia refeições, então o pastel tinha que ter um tamanho razoável, porque era o chamado pastelinho de bacalhau e o copinho de vinho branco, tão bem retratado num filme nosso português do antigamente. Já vou retirar o resto e depois já venho para mostrar. E pronto, já filmei, como vos disse, já fritei aqui a meia dúzia dos pasteizinhos. A outra massa vai ficar, porque ela fica até melhor quando fica de um dia para o outro a descansar. Agora irei cobri-la, metê-la numa vasilha mais pequena, irei cobri-la e deixarei-a no frigorífico. E amanhã, à hora que tirarei, irei moldar os pastéis e irei fritá-los. Eles estão aqui tal e qual como costumam ser servidos nas casas típicas portuguesas, na louça de barro tão característica. Tenho aqui a chaveninha para fazer a nossa caneca, o nosso púcar de barro, para fazer o pandanzinho, mas é assim, realmente aqui não há vinho porque cá em casa não se consomem bebidas alcoólicas. E nem sequer tenho, às vezes até tenho uma garrafa de vinho para as visitas, mas hoje nem sequer tenho. E cá estão os nossos pastéis. É na época da Páscoa. Vou desejar uma boa Páscoa a todos. No entanto, há uma coisa que eu hoje vou fazer. Eu vou abrir um pastel para vocês verem como é que ele está por dentro. Não pensem que estou a dizer uma coisa e não fica. Esta é a textura crocante. Ele ainda está muito quente, está a fumegar, do pastel de bacalhau. Estão a ver os fiozinhos, a salsa, a cebola, e cá está esta textura. E já agora eu vou provar. Não costumo muito comer à frente enquanto estou a gravar, mas vou fazer. E desejo a todos uma santa e feliz Páscoa. Que tenha alguns ovinhos de chocolate para as crianças, como é óbvio, mas que o sentido da Páscoa não seja perdido. É muito mais importante do que chocolate e ovos de chocolate e prendas e lembranças, porque a maior prenda que podemos dar a todos na Páscoa é o amor, é o perdão e é sabermos aceitar-nos uns aos outros conforme somos. Esta é a nossa receita bem portuguesa do pastel de bacalhau. Uma santa Páscoa para todos.